História da filosofia em poucos minutos. Você sabe que nos dias de hoje a gente está acostumado com o que a gente chama, do ensino e aprendizado científico. A gente vê o mundo através daquilo que é apresentado pela ciência. A ciência moderna, ela aprendeu a analisar, a dividir a realidade e explicar de maneira máximo possível, concreta, objetiva, para entender os fenômenos à nossa volta. De certa forma, esse caminho vai numa direção oposta àquilo que sempre tentou fazer a filosofia. Historicamente, a filosofia, em vez de tentar analisar, dividir os pedaços da realidade para entendê-los de maneira específica, ela tentava juntar o todo, compreender a realidade a partir de um ponto de possível abarcamento de tudo à nossa volta. E a trajetória histórica começa lá na Grécia Antiga. Sim, inicialmente os primeiros pensadores reconhecidos pelos principais livros são os famosos pré-socráticos. Temos que lembrar lá de Tales de Mileto, vamos nos lembrar de Anaxímenes, Anaximandro, Zenon de Eleia, Demócrito, entre outros, como também Parmênides, e que estavam preocupados com o seguinte: uma vez que a gente observa toda a realidade à nossa volta, marcada por tanta diversidade, a pergunta é: existe algum elemento que, vamos assim dizer, é capaz de explicar essa diversidade à nossa volta? Há alguma realidade subjacente à experiência fenomenológica do dia a dia que esteja por trás de tudo? E assim, os gregos antigos inauguraram aquilo que foi chamado o problema metafísico e até mesmo o problema cosmológico. Onde está a arche? Onde está a essência, a base, o fundamento último de todas as coisas? Esse caminho prosseguiu, passando por pessoas de alto valor na história filosófica, como Sócrates na busca da verdade contra os seus famosos opositores, os sofistas, e os dois maiores filósofos da antiguidade, que foram Aristóteles e Platão. Sim, Aristóteles e Platão, que tentaram organizar um sistema de pensamento para responder esse questionamento que tinha a ver com a essência das coisas, essa mistura desse problema cosmológico e metafísico. E olha só que coisa interessantíssima. Platão entendeu a realidade dividida de maneira dupla naquilo que foi chamado o mundo das ideias e o mundo da experiência sensível, sendo que o mundo das ideias era perfeito, de onde na verdade procedia todas as coisas, e assim Platão inaugurou aquilo que a gente chama de dualismo na experiência histórica do pensamento ocidental. Já Aristóteles entendia a coisa de uma maneira diferente, achando que a essência das coisas podia ser encontrada nelas mesmas, e assim, através de uma abstração, de um esforço intelectivo específico, era possível ter acesso a essa realidade. Esses dois grandes pensadores que marcaram a história da Grécia Antiga e marcaram essa grande busca chamada metafísica, na busca ontológica, essencial de todas as coisas, formaram a base principal. Eles são tão importantes que eles desenvolveram pensamentos que tocavam todas as áreas da vida, não só a metafísica, mas como a ética, a estética, a política, numa tentativa de abarcar todas as áreas do conhecimento filosófico. E olha que coisa interessante, o impacto deles é tão grande que alguns filósofos até dizem que até hoje a gente só tem notas de rodapé sobre aquilo que Platão e Aristóteles disseram. Quando nós temos no mundo antigo o impacto do monoteísmo, inicialmente um monoteísmo cristão com uma força significativa que muda a trajetória do pensamento ocidental e a história da Europa, e mais tarde o monoteísmo islâmico que chega com a cultura árabe, nós vamos ter outro
certos contornos interessantes na história do pensamento. E o que vai acontecer nesse cenário? O gênio hebraico trouxe um elemento bastante específico que tem a ver com a contribuição ligada à história e o tempo. Um desdobramento daquilo que tinha sido o pensamento profético e escatológico presente no mundo bíblico. E quando isso acontece, essa relação do monoteísmo com esse pensamento histórico diferenciado, junto com essa influência grega, deu origem à filosofia medieval. E muitos são os pensadores dessa época, mas o destaque especial vai para dois dos grandes que organizaram a coisa de maneira diferenciada. Depois de influências neoplatônicas e outros elementos que marcaram diversos pensadores de expressão menor, vale destacar o famoso Agostinho de Hipona, que não só desenvolveu uma espécie de platonismo cristão, mas também refletiu profundamente a respeito da história e trouxe a sua famosa obra, A Cidade de Deus, no contraste com a cidade dos homens, e marcou a principal influência no mundo medieval, que continuava voltado para essa questão que envolvia principalmente o pensamento metafísico. Mais tarde, já no final quase da Idade Média, Tomás de Aquino vai desenvolver aquilo que vai ser chamado de um escolasticismo ou uma espécie de aristotelismo de influência cristã. E ele, assim como Aristóteles tinha sido o filósofo mais completo da antiguidade, Tomás de Aquino vai fazer essa versão dessa perspectiva, essa base com vários elementos ligados à maneira cristã de entender a realidade e vai desenvolver aquilo que a gente pode chamar de referência maior no próprio contexto medieval. É interessante ver que essa ênfase, essa direção, ela também atinge o mundo islâmico, com os famosos filósofos que tiveram impacto no mundo muçulmano, que são os famosos Averroes e Avicena, conhecido como Ibn Shrud e Ibn Sina em árabe. Da mesma maneira, o que vai acontecer? O ambiente judaico também foi influenciado. Desde os tempos de Filo de Alexandria, quando se vê uma conversa entre a tradição judaica e a tradição filosófica grega, a gente vai ter na figura de Moshe ben Maimon, o famoso Maimônides, o grande filósofo judeu medieval, nascido na Espanha, o seu pensamento que o coloca na posição de uma espécie de Aristóteles judeu. Mas o fim da Idade Média, com uma série de crises de diversos tipos, vai trazer uma busca de outros elementos. E aí a filosofia vai mudar de caminho. É interessante o que vai acontecer. O problema metafísico, essa discussão vai ficar de lado. E agora surge um novo enfoque. A pergunta é: será que aquilo que a gente conhece é de fato seguro? Em vez de procurar a essência de todas as coisas, em vez de estar preocupado com essa questão ontológica metafísica, a partir do século XVI nós vamos ter novos caminhos no ambiente europeu. Agora o problema não será mais metafísico, mas será gnosiológico, ou seja, voltado para a teoria do conhecimento. E aí o destaque vai para o francês René Descartes. Descartes vai ser o primeiro filósofo racionalista, o famoso cogito ergo sum, penso logo existo, na busca de fundamentar na razão toda a segurança do conhecimento. Como é que eu posso saber que as ideias que estão em minha mente são seguras se a minha razão é instrumento adequado de entender e medir a realidade? E é muito interessante, de certa forma, Descartes está aí mostrando um tipo de pensamento que evoca bases platônicas na sua construção filosófica. Enquanto na França a coisa vai nessa direção, na Inglaterra surge um outro tipo de pensamento que vai ser chamado de empirismo. Seu grande representante é o famoso Francis Bacon.
não só Francis Bacon, mas alguns outros filósofos de destaque vão aí se desdobrar na história inglesa. E aí nós podemos nos lembrar, né, de pessoas de expressão como John Locke, por exemplo, que marcam essa realidade. Da mesma maneira que o racionalismo se desenvolve a ter pessoas de expressão, inclusive um judeu de origem portuguesa chamado Benedito ou Baruch Spinoza, como representante do racionalismo. Então, a questão era a seguinte: as ideias que estão em nossa mente, elas estão lá a priori, como pensavam os racionalistas, ou elas são resultados da experiência? A pessoa nasce com ideias pré-definidas em mente, ou tudo depende, né, como dizia John Locke, da mente, que é uma tábula rasa que só vai ter acesso a algum conhecimento a partir da experiência. Essa discussão se desenvolve na Europa até nós chegarmos ao momento de confluência dessa realidade de empirismo e racionalismo no famoso Iluminismo, também conhecido como Aufklärung, por causa de grande expressão do contexto alemão falando desse assunto. Então, especialmente filósofos franceses e alemães vão construir esse ambiente do chamado século das luzes, onde há uma integração do poder, da força da razão, aliada à experiência, e talvez uma das expressões mais significativas, importantes desse pensamento esteja presente mesmo nas ideias e nos escritos de Immanuel Kant. Agora, entendendo isso, vendo esse cenário, então nós vemos essa história que passou, né, do mundo metafísico para o mundo do conhecimento, e agora vem o momento na história europeia quando começa-se a se questionar essa realidade, e nós vamos ter diversos novos caminhos abertos na história da filosofia mais recente, a filosofia contemporânea. Na verdade, já havia alguns pensadores como Blaise Pascal e alguns outros que estavam assim colocando um ponto de interrogação sobre os limites da razão. Quando a gente chega, agora a partir do século XVIII e mais no século XIX, nós vamos ter alguns caminhos diferentes. Alguns pensadores, por exemplo, começaram a dizer o seguinte: olha, a essência, o fundamento da filosofia é a história. Como dizia, por exemplo, Georg Hegel, o famoso pensador que deu origem ao que é chamado de proposta de análise dialética da história. Hegel foi tão importante que a partir dele vários pensamentos historicistas se definiram, como é o caso, por exemplo, do pensamento político e econômico de Karl Marx. Mas não só o historicismo, mas outras formas de pensamento emergem e elas começam a questionar a razão e questionam de uma maneira muito significativa. Entre os filósofos, às vezes chamados de voluntaristas, nós vamos ter gente como Arthur Schopenhauer, vamos ter gente como Friedrich Nietzsche, que começam a dizer que, apesar da razão, e essa razão com seus limites, o ser humano de fato é movido numa outra direção através de forças muito mais poderosas e que são responsáveis pela condução da vida, muito além e mais poderosos do que a razão. Num certo sentido, o próprio pensamento psicanalítico de Freud se encaixa nessa maneira de pensar também. Tudo o que acontece nesse mundo contemporâneo é um desdobramento daquilo que aparece no pensamento de Immanuel Kant, quando ele faz a distinção clara entre o númeno e o fenômeno. Ou seja, o fenômeno é a coisa como ela se manifesta para nós, e o númeno é algo que nós não temos acesso, ou seja, não é possível ter acesso a nada que represente a essência da realidade. Kant tem o que a gente chama de um agnosticismo metafísico, e a partir daí, no númeno de Kant, naquilo que é essencial, outros elementos tomam lugar e são elementos distintos da razão. Mas talvez um dos pensamentos que de fato merecem atenção especial, além de algumas correntes como o positivismo lógico, ainda com esse sonho científico de integração de um pensamento mais racional com a filosofia, ou mesmo o neopositivismo lógico, o pensamento que teve maior destaque, especialmente no século XX, foi o existencialismo. Existencialismo que tem seu início a partir das reflexões do famoso pensador dinamarquês Søren Kierkegaard.
E a ideia existencialista é a seguinte, que a existência precede a essência. Que, na verdade, o ser humano não está voltado, na sua reflexão mais profunda, tanto para desvendar a essência das coisas, mas para entender o significado da vida e da existência. Kierkegaard era um cristão apaixonado e fez a sua relação de significado da existência a partir de uma relação de fé que ultrapassa e vai muito além da razão, como explicação do elemento fundamental que conduz a nossa vida. Suas frases famosas são: o desespero é a doença mortal da qual não se pode morrer, e esse desespero é curado à medida em que há o famoso salto de fé que encontra o divino, o sagrado, numa experiência existencial profunda. Mas não só de existencialismo cristão viveu a nova corrente. Nós temos Gabriel Marcel, um pensador existencialista católico, nós temos gente como Martin Buber e Emmanuel Levinas, no contexto judaico, e nós vamos ter gente como Heidegger, ou Sartre, ou Karl Jaspers, outros que são de uma linha mais secular, e até mesmo, como Sartre, um filósofo explicitamente ateísta, discutindo o significado da existência. Depois disso, nós temos um desdobramento filosófico variado na história do nosso mundo contemporâneo. De certa forma, o existencialismo mais pessimista, o questionamento daquilo que envolveu a tradição filosófica clássica, trouxe para nós um ambiente mais deprimido, uma espécie de desconstrução, um mundo pós-moderno que os estudiosos como Zygmunt Bauman chamam de modernidade líquida. Portanto, esse mundo diversificado nos traz as principais ideias que conduziram a caminhada histórica humana. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente olha e estuda o passado, a gente talvez não tenha consciência que por trás das principais ideias, dos grandes movimentos culturais, daquilo que marcou a história, nós temos ideias fundamentais que conduziam o pensamento da época, o que os alemães chamam de Zeitgeist. E aí, até mesmo a realidade histórica, religiosa, os movimentos que surgem, eles surgem como uma espécie de expressão religiosa e teológica de uma determinada filosofia. Você vai ver que a própria história da teologia conversa com a filosofia o tempo todo. E, finalmente, é importante tentar entender a nossa época. Por que estamos pensando do jeito que pensamos? Será que nós temos uma educação que nos ajuda, além de saber fazer, ela nos ajuda a fazer saber? Será que temos raciocínio crítico? Sabemos de onde vêm nossas ideias? Sabemos configurá-las adequadamente? Sabemos conduzir? Existem pessoas tentando dirigir a mente dos outros que não têm uma formação de pensamento adequado? Filosofia tem valor prático para o dia a dia. Então, nesses poucos minutos, um passeio na história sobre filosofia que ajuda a cabeça e o coração com um amigo professor Sayão.